Bem, então hoje vamos falar da diferença de infecção de vias aéreas superiores para gripe. Um tema bem atual para agora, abril de 2020. Primeiro, a gente tem as vias aéreas superiores, que tem os seios da face, as fossas nasais, a faringe, a amígdala, a laringe, e as vias aéreas inferiores, abaixo da glote, com traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, o parênquima pulmonar. Todo dia a gente inala em média 10 mil litros de ar. E o que tem nesse santo ar de cada dia aí? A gente tem poeira, esporos de fungos, pólen, cinzas e produtos de combustão, principalmente nas cidades, gases tóxicos, micro-organismos e um pouco de oxigênio. As infecções das vias aéreas é quando a gente tem invasão do nosso organismo por parte de micro-organismos que provocam doenças. E aí eles vão fazer as ites que a gente conhece, as sinusites, as otites, as faringites, tonsilites, laringites, bronquiolites, bronquites e a pneumonia. Quem pode fazer infecção no nosso organismo? Os vírus, as bactérias, os fungos e os parasitas. Como é que a defesa do nosso organismo age para evitar que esses micro-organismos façam doença na gente? Primeiro a gente tem a nossa flora normal da orofaringe, que já é um primeiro batalhão de defesa contra esses invasores, A gente tem produção de secreções, saliva, muco, que também fazem com que seja um pouco mais difícil a penetração desses micro-organismos no nosso organismo. A filtração pelos cílios, desde o nariz até os movimentos ciliares lá na parte mais distal do pulmão. As células de defesa, que estão prontas para fagocitar esses invasores. E tosse e espirro, que a gente consegue, com o mecanismo de expulsão, eliminar uma grande quantidade desses bichinhos, que invadem nosso organismo. Então, resumindo, a gente inspira o ar, que tem bactérias, vírus, fungos, corpos estranhos. O ar é aquecido e filtrado pelo nosso nariz, ali a gente já consegue espirrar, tossir e eliminar o agente irritante. Se mesmo assim ele ultrapassou essa barreira, chegou na traqueia e nos brônquios, a gente tem um movimento mucociliar que faz com que os cílios vão carregando esses germes, esses micro-organismos para cima e saem em forma de espirro e tosse novamente. Ultrapassando essa barreira, eles chegam nos alvéolos. Nos alvéolos, o que a gente tem? Macrófagos alveolares, resposta imune e resposta inflamatória também para destruir e eliminar esse agente irritante. Se mesmo assim ele conseguir vencer todas essas barreiras, a gente vai acabar tendo a infecção. O que pode atrapalhar? A gente então viu que tem um monte de mecanismos prontos para evitar que esses micro-organismos consigam entrar nas nossas barreiras. O que atrapalha isso? Então, quando a gente tem uma grande aglomeração, fumaça de cigarro, exposição num ambiente, mesmo que você não fume, mas um ambiente que tenha a presença de tabagismo, má alimentação, comorbidades, os pacientes hipertensos, diabéticos, principalmente que não fazem tratamento adequado das suas patologias, temperaturas extremas, o inverno, daqui a pouquinho chegando, preocupando um pouco mais a gente. Aquelas mudanças bruscas de temperatura, então, frio demais, calor demais, e essas mudanças também acabam prejudicando esses nossos mecanismos de defesa. Como é que tudo começa? Tudo começa com alguém que tenha esse micro-organismo que espirra ou tosse e elimina milhões de gotículas com presença de vírus dentro delas. Então, o resfriado comum começa como? Primeiro dia, o dia que a gente recebeu aí a infecção, recebeu o vírus. Segundo dia, ele começa a se replicar. No primeiro e no segundo dia ele está se replicando, a gente ainda não manifesta muito sintoma. No terceiro dia começa uma dorzinha de garganta, aquela coceirinha, garganta mais grossa. Depois vai vindo um pouquinho de dor de cabeça, dores nas articulações. Depois começa a coriza, aquele resfriado propriamente dito. A partir do quinto, sexto, sétimo dia começa a tosse seca. Depois essa tosse seca vira tosse produtiva. E aí tem dois caminhos. Ou a gente melhora por completo, o organismo deu conta, resolveu o problema, ou a gente complica essa infecção de via aérea superior. Então,
geralmente o ápice é no terceiro dia e a melhora em torno de autolimitada, em torno de 7 dias mais ou menos. Na infecção de via aérea superior, no resfriado comum, a gente geralmente tá mal, então esse motorista aí tá com coriza, né, o olho lacrimejando, dor no corpo, mas a gente consegue manter as nossas atividades, a gente vai trabalhar e a gente, independente dos sintomas, consegue manter uma vida próxima do normal. Quando o resfriado comum complica, ultrapassa esses dias, o que pode acontecer? As rinossinusites, então, inflamação da mucosa que reveste os seios da face, e aí produção de secreção, inflamação, e aí a gente começa a ter os sintomas de rinocinusite. Então, a coriza, espirros, tosse, presença de secreção, de drenagem de secreção posterior, né? E aí cefaleia, a garganta com aquela sensação de obstrução. Às vezes a gente percebe, engole aquela secreção, né? Presença de secreção purulenta mais. E, em alguns casos, dor de ouvido também pode acontecer. Como é que eu ajudo o organismo enquanto eu ainda tenho uma rinocinusite viral? Higiene das mãos, hidratação, repouso, alimentação balanceada e lavagem nasal. Higiene nasal é bem importante. A higiene nasal com soro fisiológico pode ser feita com soro fisiológico 0,9 em jato contínuo, em spray nasal ou soro fisiológico padrão, que é o mais barato que a gente tem, mas aí a gente precisa de uma seringa para ajudar a higienizar, lembrando que não deve passar de uma semana esse mesmo soro, porque ele acaba ficando contaminado. O ideal é o jato contínuo, mas a gente sabe que ele é mais caro, nem todo mundo tem disponibilidade para utilizar. Outra complicação que pode acontecer é a traqueobronquite. Então aí na primeira imagem a gente está vendo uma via respiratória normal, com um lúmen normal, né, dessa via respiratória, e à direita a gente consegue ver as vias respiratórias com traqueobronquite. Então, inflamação, presença de muco, bastante secreção e obstrução, redução desse lúmen, fazendo alguns sintomas que são tosse, presença de catarro, né, secreção purulenta, muitas vezes amarelada, esverdeada. A gente sente um gatinho no peito, sintoma de bronquite, então um chiado, que até quem não é o paciente, uma pessoa próxima consegue ouvir. Sensação de aperto no peito, como se tivesse um cinturão mesmo, alguma coisa que impedisse, um peso que impedisse de ventilar normalmente. E o miadinho do gato, né? Como é que eu ajudo o organismo? Enquanto ainda é uma traqueobronquite viral, a grande maioria, tudo que a gente falou para evitar, para melhorar a rinocinusite viral. Além disso, é importante que eu faça uma avaliação médica e, em muitos casos, medicações para auxiliar a resolução mais rápida do quadro. Outra complicação que pode acontecer de uma IVAS é a pneumonia. Quando eu tenho preenchimento já dos alvéolos por exudato, e aí esse paciente vai ter alguns outros sintomas. Então, além de febre alta, calafrios, ele pode ter tosse com a presença de secreção purulenta, pode ter falta de ar, pode ter dor ventilatória dependente, a pressão arterial pode ficar mais baixa, a frequência cardíaca elevada e um quadro mais grave. Como é que eu ajudo? Indo rapidamente ao médico, não dá para demorar, ficar esperando, amanhã eu melhoro, não, vou tomar esse remedinho, esse chazinho que vai melhorar. Quanto mais rápido eu fizer a primeira dose do antibiótico, em urgência de uma pneumonia bacteriana, melhor. Mais rápido, menos chance de complicar. O que atrapalha? Aquilo tudo que a gente já falou. Além disso, a automedicação e a demora a procurar um auxílio médico também pode fazer com que a pneumonia complique. O que eu posso fazer para evitar essas complicações de IVAS? Higiene da tosse, né? Cobrir o nariz e a boca com um lenço quando tosse e quando espirra. Lavar as mãos frequentemente, não compartilhar copos, toalhas, fazer a lavagem nasal, evitar aglomeração, álcool gel. Unidade básica de saúde, quando sentir que não está melhorando depois daqueles dias iniciais de uma IVAS, manter uma boa alimentação, evitar o contato próximo com pessoas doentes, imunização e controlar as comorbidades. Então, isso que a gente falou até agora foi infecção de via aérea superior aos resfriados comuns, que normalmente vêm por germe, por vírus, adenovírus, vírus sincicial respiratório, o rinovírus, e
Agora a gente vai falar mais do vírus influenza, que é um vírus que faz uma gripe, que é diferente daquele resfriadinho comum, né? Eu baseei essa aula no último protocolo, que foi de 2017, com algumas orientações técnicas de 2019. Então, a gripe é o vírus influenza, ele está sempre mudando, ele faz recombinação genética, então ele consegue mudar e vencer tanto a nossa defesa, quanto as vacinas que a gente costuma fazer anualmente. A gente tem o sorotipo A, o H1N1, o influenza A, H3N2 e o influenza B. Lembra que naquele primeiro caso eu disse que o paciente, mesmo com um resfriado comum, ele consegue manter as atividades dele, ir ao trabalho, vocês indo na faculdade? O paciente com gripe, geralmente ele fica acamado, ele está impossibilitado de trabalhar mesmo. Ele tem febre, prostração, dores no corpo, cefaleia, a sensação é de ter sido atropelado por um caminhão, né? Muita dor no corpo. Acomete outros locais além da via aérea superior. Quem são os pacientes de risco para gripe de influenza? Crianças, idosos, gestantes, pessoas com imunodepressão. Elas geralmente fazem um quadro muito mais grave e podem evoluir com o óbito. Os pacientes que têm doenças de base, diabéticos, asmáticos, hipertensos, pacientes com DPOC têm 100 vezes mais chances de complicar uma gripe por influenza. O frio, ele não causa gripe, mas ele cria condições para uma maior disseminação do vírus em lugares menos ventilados. As pessoas ficam com a casa mais fechada, acabam se aglomerando, tossem, espirram, falam próximas umas às outras. Então, é um ambiente ideal para a multiplicação e para o número maior de casos de influenza. A vacina, ela faz imunidade durante o período de maior circulação do vírus, que é essa época fria, e reduz o agravamento da doença. Se você tiver a gripe pelo influenza, ela vai ser de uma forma muito mais branda do que se você não vacinar. Quem deve se vacinar? Pacientes acima de 60 anos, crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes e puérperas, que são um grupo de risco, trabalhadores de saúde, população privada de liberdade, etc. Esse aqui é um gráfico, não ficou muito bom, mas eu retirei ele do último boletim do ano passado, a última semana, mostrando a distribuição dos vírus por semana epidemiológica no Brasil em 2019. Então, aí tem o laranjinha é o H1N1, o azul claro é o H3N2, o verde é o influenza B, a gente tem parainfluenza, adenovírus, e esse ano a gente vai ter esse gráfico com uma cor a mais, que é o Covid-19. Em Santa Catarina, no passado, então a gente teve, esse não foi até o final, esse foi só até a semana 32, mas a gente teve até a semana 32 1.241 casos de síndrome respiratória aguda grave, com 168 óbitos. E ali em cada coluna mostra por síndrome respiratória grave por influenza, por outros vírus respiratórios. A imunização realmente vale a pena, a imunização anual por influenza? Só para vocês terem ideia, entre 1995 e 98, a gente tinha em torno de 6.000 internações de idosos por doenças respiratórias associadas à influenza por ano. E desses, quase 2.000 óbitos desses idosos relacionados à gripe por ano. Depois que a vacina foi introduzida em 99 até 2009, a média foi de internações, que era de 6.000, foi para 275 por ano, e óbitos, que eram quase 2.000, caíram para 1.088 por ano. Então, realmente é uma forma importante de imunização. Então, só um resumo do ano passado, né, até a última semana de 2019, foram quase 40.000 casos de síndrome respiratória aguda grave, desses quase 20% por influenza, os subtipos quase 60% H1N1, quase 15% H3N2, 12% de influenza B, e alguns não testados. É importante a gente entender, principalmente agora, nesse momento, a diferença de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. Eu vou começar essa aula na parte 2 e a gente vai falar um pouquinho mais do Covid também.